Se percebe que forças ocultas estão lutando contra você, se desconfia de inveja, macumba ou olho gordo, então pare tudo e ore comigo até o fim. Esta oração é de guerra espiritual e vai fazer o inferno tremer. Comente: eu recebo minha libertação. Compartilhe com alguém que precisa se levantar. Marque 3 pessoas que precisam ouvir isso hoje. Deus eterno e poderoso, começo esta oração com ousadia e reverência, reconhecendo que o teu nome está acima de todo nome. Invoco agora o Senhor dos Exércitos, o Rei da Glória, o Deus que peleja as guerras dos justos e confunde os que praticam o mal. Esta é uma ordem espiritual contra toda obra de macumba, contra feitiçarias, encantamentos, despachos, oferendas, rituais, invocações e invocações malignas. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro: toda a amarração espiritual enviada contra a minha casa, contra o meu corpo, contra os meus filhos, contra as minhas finanças, contra os meus caminhos, contra o meu ministério, contra o meu casamento, contra a minha saúde, seja agora desfeita pelo poder do sangue de Jesus. Espírito de confusão, espírito de contenda, espírito de loucura, espírito de opressão, espírito de cansaço espiritual, espírito de miséria, espírito de suicídio, espírito de pânico, eu te repreendo agora. Pelo sangue do Cordeiro, ordeno que saia. Sai, em nome de Jesus. Espírito imundo que foi enviado por rituais satânicos, por trabalhos de cemitério, por bonecos, por velas acesas em encruzilhadas, por palavras malditas lançadas em direção à minha alma, eu cancelo agora esse ataque, revogo essa maldição, quebro esse ciclo pelo nome de Jesus. Espírito enviado para roubar meu sono, para causar gritos na madrugada, para me oprimir quando fecho os olhos, para me tocar sem permissão. Espírito de íncubos e súcubos, espírito de terror noturno, espírito que vigia minha casa pela janela, eu te declaro derrotado agora. Espírito que age com máscaras fingindo ser parente morto, fingindo ser criança, fingindo ser anjo, mas que tem cheiro de morte, aparência de engano e energia maligna, eu te arranco agora da minha casa. Eu te arranco agora da minha mente. Eu te arranco agora da minha atmosfera espiritual. Eu te arranco agora dos meus sonhos. Espírito de manipulação espiritual, espírito de opressão por meio de orações contrárias, espírito enviado por palavras carregadas de veneno, palavras ditas com ódio e inveja, palavras faladas com feitiçaria. Tudo isso eu anulo agora, com o sangue de Jesus Cristo. Todo altar que foi levantado contra mim, contra minha família, contra meus caminhos, seja agora queimado pelo fogo do Espírito Santo. Altar feito em mata, altar em cemitério, altar no fundo de casa, altar na beira do rio, altar com boneco, altar com animal sacrificado, altar com nome escrito, altar com foto, altar com objeto pessoal. Eu declaro fogo sobre esses altares. Eu declaro juízo divino sobre essas práticas. Que haja confusão nas fileiras do inimigo. Que todo plano, todo comando, todo pacto, toda invocação seja frustrada agora pelo poder do nome que é sobre todo nome, Jesus Cristo de Nazaré. Senhor dos exércitos, eu peço que teus anjos armados com espadas flamejantes circundem minha casa agora. Que cada cômodo seja varrido, purificado e selado com o teu poder. Que cada canto escuro, cada objeto carregado, cada brecha espiritual seja agora fechada pela unção do teu Espírito. Senhor, visita cada canto do meu lar com fogo consumidor. Queima todo resquício espiritual maligno, toda contaminação, todo ambiente pesado. Que o teu Espírito Santo assuma o governo total da minha atmosfera. Se há pacto que foi feito no passado por alguém da minha linhagem, por palavras ditas por meus antepassados, por alianças com forças ocultas, eu peço agora, corta, Senhor, quebra essa herança maldita. Cancela esse contrato demoníaco com o teu sangue. Eu declaro, nenhuma herança de bruxaria, de feitiçaria, de idolatria, de adivinhação, de ocultismo, de espiritismo tem mais autoridade sobre minha vida.
Meu Deus, levanta teu cetro de justiça agora e quebra os grilhões do inferno. Que toda algema espiritual, todo cativeiro que me impede de prosperar, de viver em paz, de crescer espiritualmente, seja agora destruído. Eu ordeno em nome de Jesus. Espírito de sabotagem, espírito de atraso, espírito que trava portas, espírito que sabota relacionamentos, sai agora. Vai embora. Eu não aceito tua presença. Sai dos meus pensamentos, sai do meu corpo, sai da minha casa. Eu declaro que a partir de agora o ambiente espiritual está limpo. Todo o peso espiritual, toda opressão foi embora. Toda cegueira espiritual foi arrancada. Toda escama dos olhos caiu. Toda surdez espiritual foi curada. Todo espírito de confusão mental desapareceu. A paz de Deus invade este lugar. O Espírito Santo assume o controle. E onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Pai, te agradeço porque o Senhor me ouve. Te agradeço porque sei que esta oração está produzindo libertação real. Te agradeço porque não estou falando palavras ao vento. Eu profetizo que onde esta oração for ouvida, o ambiente vai mudar. Espíritos vão se manifestar e terão que sair. Lares serão libertos, doentes serão curados, perturbados serão restaurados, opressos serão levantados. E as trevas vão recuar porque a luz de Cristo está se manifestando com poder e glória. Eu não oro para agradar homens. Eu oro para destruir fortalezas do inferno. Eu oro para libertar vidas das garras da feitiçaria. Eu oro para glorificar o nome de Jesus. Não há outro nome. Não há outro poder. Não há outro sangue. Só o sangue de Cristo pode libertar. Só a cruz pode desfazer as obras do diabo. Só a palavra de Deus é espada afiada o suficiente para cortar correntes espirituais. Então eu declaro agora: nenhuma obra feita contra mim permanecerá. Nenhum feitiço será renovado. Nenhuma bruxaria será eficaz. Nenhuma macumba vai sobreviver ao poder do Deus vivo. Nenhuma praga chegará à minha tenda. Nenhuma maldição pegará na minha vida. Nenhuma seta do inimigo encontrará abrigo em mim. Estou coberto. Estou protegido. Estou blindado. Porque o sangue do Cordeiro me cobre. Porque o Espírito do Senhor me guarda. Porque os anjos estão ao meu redor. Porque a palavra é o meu escudo. Porque a oração é minha arma. Porque eu não ando nas trevas. Eu sou luz no Senhor. A guerra espiritual não termina com uma única palavra. Por isso mantenho minha posição como sentinela do reino, com o coração firmado na rocha que é Cristo, com os olhos voltados para o céu e com a boca cheia de autoridade. Declaro que nenhuma força maligna resistirá ao poder desta oração. Declaro que os céus estão abertos. Declaro que há libertação sendo liberada agora sobre todos que estiverem debaixo deste som. Espírito Santo, toma o governo total. Manifesta o teu fogo agora. Queima, queima, queima tudo que não é teu. Todo espírito que veio por oferendas escondidas, enterradas, lançadas em rios, em esquinas, em mata, em encruzilhadas, em sacrifícios, noturnos, em pactos silenciosos, todo espírito que foi enviado para destruir lares, acabar com sonhos, causar confusão, implantar doenças, eu ordeno que saia agora. Você não tem parte com os filhos da luz. Você não tem autoridade sobre mim nem sobre os meus. Você está ilegal. Você está expulso. Você está julgado pelas cortes celestiais. O justo juiz te condena, e o sangue do Cordeiro te destrói. Eu clamo agora pelo sangue de Jesus sobre minha mente, sobre meu coração, sobre meu corpo, sobre minha alma, sobre meu espírito, sobre minha casa, sobre cada cômodo, sobre cada membro da minha família. Eu clamo pelo fogo do céu sobre cada fotografia usada em rituais, sobre cada objeto que foi levado como ponto de contato, sobre cada peça de roupa oferecida em sacrifício, sobre cada nome que foi pronunciado em voz alta nos altares do inferno. Espírito Santo, sonda minha linhagem agora. Vai nos lugares onde eu não posso ir. Vai nos becos do passado da minha família. Vai nas histórias esquecidas. Vai nos pactos que meus antepassados fizeram com entidades. Se houve consagrações a espíritos imundos, eu cancelo agora.
Se houve oferendas feitas em nome da minha linhagem, eu destruo agora. Se houve palavras ditas por avós, bisavós, tataravós, eu revogo agora, em nome de Jesus. Nenhuma aliança com trevas passa pela cruz. Toda maldição hereditária é quebrada agora. Toda herança espiritual maligna é anulada. Toda doença que se repete de geração em geração, todo vício que se arrasta, toda pobreza que assola, toda tristeza que não tem explicação, todo padrão que se repete sem lógica, eu declaro o fim. Eu declaro o rompimento agora. Eu profetizo um novo ciclo espiritual. Eu profetizo libertação genuína. Eu profetizo restauração de identidade. Eu profetizo alinhamento com o reino de Deus. Senhor, não permitas que nada do oculto permaneça escondido. Traz à luz tudo o que foi feito às escondidas. Revela onde estão os pontos de contato do inimigo. Revela quem está sendo usado como canal do mal. Revela onde estão os objetos consagrados. Mostra os buracos por onde as trevas entram. Eu oro para que os teus olhos flamejantes penetrem as camadas da minha casa, da minha alma, da minha história. Onde houver uma brecha, mostra. Onde houver uma porta aberta, revela. Onde houver influência maligna, denuncia. Eu quero andar na luz, e quem anda na luz não pode manter alianças com as trevas. Espírito de adivinhação, espírito de consulta aos mortos, espírito de confusão espiritual, espírito de religiosidade sem unção, espírito de engano que veste aparência de piedade mas nega o poder. Eu te ordeno. Saia. Você que vem com aparência de anjo mas carrega trevas, você que usa palavras doces mas tem veneno na boca, você que manipula sonhos, manipula visões, manipula sentimentos para afastar pessoas da verdade. Eu te expulso em nome de Jesus. E declaro: só a voz do Espírito Santo será ouvida na minha mente. Só a palavra de Deus será alimento para minha alma. Só a presença de Deus será minha companhia. Qualquer outra presença é expulsa, rejeitada, esmagada, destruída em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, liberta agora quem está aprisionado por feitiçaria emocional. Quem vive amarrado a pessoas por laços feitos por rituais. Liberta agora quem está em relacionamentos que foram construídos por obras de macumba. Liberta agora quem foi trancado por encantamentos. Quem perdeu a vontade de viver. Quem tem sentido vozes, toques, calafrios, sono pesado, apatia, confusão ao ler a Bíblia, resistência à oração. Espírito de bloqueio espiritual, eu te arranco agora. Espírito de sono profundo quando se ora. Espírito de distração no culto. Espírito de engano que desvia da verdade. Caia por terra agora. Jesus, eu te exalto como o único Senhor. Não há espírito guia. Não há entidade. Não há orixá. Não há santo de imagem. Não há invocado em terreiro que se compare a ti. Tu és o Deus vivo. O Cristo ressurreto. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tu és o leão da tribo de Judá. O justo juiz. A palavra viva. E é nesse nome que eu clamo libertação completa. Que nenhum espírito tenha direito sobre minha casa. Que nenhum ritual sobreviva. Que nenhum encantamento se renove. Que nenhuma maldição seja reativada. Eu declaro: estou escondido em Cristo, e Cristo está acima de tudo. Nenhum principado, nenhuma potestade, nenhuma legião de demônios prevalecerá contra mim. Pai, reveste-me agora com a armadura espiritual completa. Coloca o capacete da salvação sobre minha mente. Coloca o cinto da verdade sobre meu coração. Calça meus pés com o evangelho da paz. Coloca sobre mim o escudo da fé, para apagar os dardos inflamados do maligno. Coloca em minha mão a espada do Espírito, que é a tua palavra, e fortalece meus braços para a batalha espiritual. Não me deixes temer, não me deixes vacilar, não me deixes calar. Se o inimigo se levanta, eu me levanto em dobro. Se ele lança ataques, eu lanço palavras proféticas. Se ele tenta ferir, eu declaro cura. Se ele tenta prender, eu proclamo liberdade.
Se ele tenta calar, eu grito ainda mais forte. Jesus é o Senhor. Eu declaro que as cadeias estão quebradas, que as muralhas estão caindo, que os demônios estão batendo em retirada, que os feitiços estão sendo anulados, que os pactos estão sendo revogados, que o sangue do Cordeiro está limpando tudo, que a glória de Deus está enchendo este lugar, que a unção do Espírito está libertando agora, que os anjos do Senhor estão agindo em cada casa, em cada cômodo, em cada alma que ora junto comigo, e que nenhum espírito imundo conseguirá resistir à presença de Deus, porque o Senhor peleja por nós, porque o Senhor é o Deus das causas impossíveis, porque o Senhor é o libertador de cativos, porque o Senhor é o Deus das guerras espirituais, e Ele jamais perdeu uma batalha. Senhor, eu avanço agora em guerra com a minha voz como flecha, com a palavra como espada, com o Espírito como força. Esta oração é um decreto profético. Esta oração é um rompimento com o mundo espiritual das trevas. Esta oração é um confronto direto com as entidades malignas que se levantaram contra minha vida, minha casa, minha família, minha história, meu ministério. E eu declaro: não há pacto mais forte que o sangue de Jesus. Não há ritual mais poderoso que o nome de Jesus. Não há encantamento mais eficaz do que a autoridade do Cristo ressurreto. Toda tentativa do inimigo de me parar falhou. Toda tentativa de me confundir falhou. Toda tentativa de destruir minha casa falhou, porque eu estou firmado em Deus. Todo altar erguido contra mim será reduzido a cinzas. Toda vela acesa em nome da destruição será apagada pelo sopro do Espírito. Todo despacho lançado nos caminhos, todo pó espalhado nas estradas, toda comida oferecida aos demônios, todo sangue derramado em sacrifício, seja de animal, seja humano, seja de ave, seja de bicho, eu anulo agora. Pelo sangue de Jesus, eu declaro guerra contra os encantamentos, guerra contra os pactos, guerra contra os trabalhos ocultos. Eu declaro que toda oferenda feita no meu nome ou no nome da minha família seja desativada. Que todo nome pronunciado em rituais satânicos seja arrancado dos altares do inferno e cravado no livro da vida. Que todo plano de macumbaria seja dissolvido agora. Que a cobertura das trevas sobre essa casa seja arrancada. Que os demônios fujam sem conseguir retornar. Que o ciclo maldito acabe agora. Senhor, eu clamo por justiça. Clamo para que o teu fogo desça, como desceu no Monte Carmelo e consumiu o altar de Baal. Que venha fogo do céu e consuma toda maldição lançada, toda praga rogada, todo mal desejado, toda palavra amaldiçoada. Queime as correntes invisíveis. Queime as algemas mentais. Queime os laços espirituais feitos em cemitérios, encruzilhadas, terreiros e centros de feitiçaria. Queime as roupas consagradas. Queime os bonecos de pano. Queime os papéis escritos com nomes. Queime os objetos colocados em fotos. Queime agora os contratos de sangue. Queime os nomes enterrados. Queime os pactos firmados por outros em nome da pessoa que ora comigo. Queime as obras de magia negra, de voodoo, de quimbanda, de umbanda, de satanismo, de espiritismo falso. Nenhum espírito de engano resistirá. Eu clamo por libertação total de dentro para fora. Liberta o coração, liberta a mente, liberta os pensamentos, liberta das vozes que sussurram dúvidas, liberta das visões contaminadas, liberta da confusão interior, liberta do medo, da ansiedade, da depressão, da insônia espiritual. Liberta de tudo que veio como consequência da macumba lançada. Toda a amarração mental que impede de sonhar, de crescer, de se desenvolver, de ouvir a tua voz, de compreender a palavra, eu repreendo agora. Que toda mente seja alinhada ao céu, que todo coração seja purificado, que toda alma seja restaurada, que o espírito seja fortalecido. Espírito Santo, sopra agora sobre os ossos secos, sopra vida onde o inimigo lançou morte. Sopra cura onde o inimigo semeou enfermidade. Sopra direção onde o inferno plantou confusão. Sopra restauração onde o mal causou perdas. Pai,
Envia teus anjos guerreiros com espadas desembainhadas, que eles visitem agora os ambientes onde há obras ocultas, que eles destruam os círculos de fogo feitos em rituais, que eles quebrem os muros de sal usados como barreira, que eles apaguem os símbolos desenhados no chão, que eles entrem nas casas onde há altares secretos, que eles desçam em ministérios infiltrados por espíritos de adivinhação, que eles revelem os infiltrados espirituais, os falsos profetas, os obreiros que operam em feitiçaria, que todo disfarce caia, que toda mentira seja exposta, que todo engano seja desmascarado, que tudo o que estava escondido venha à tona, que o que era oculto se revele, que os manipuladores espirituais percam a força, que os que trabalham com obras malignas percam o domínio, que a luz da verdade prevaleça. Eu clamo pelo reino de Deus nesta casa. Eu clamo pela paz verdadeira. Eu clamo pela libertação visível. Eu clamo por frutos de arrependimento. Eu clamo por renovo espiritual. Que esta pessoa que ora comigo sinta agora o quebrantamento do espírito. Que caia de joelhos. Que chore, se for preciso. Que se rasgue por dentro. Que o orgulho seja desfeito. Que as escamas caiam dos olhos. Que o coração seja tocado por um fogo que cura. Que a atmosfera espiritual da casa mude completamente. Que os sonhos voltem. Que as visões se abram. Que os dons se manifestem. Que a vida de oração seja restaurada. Que a leitura da palavra se torne paixão. Que a adoração flua como rio. Que o ambiente seja cheio da glória de Deus. E que os demônios jamais retornem. Senhor, estabelece teu trono neste lugar, onde antes havia altar de macumba, que agora haja altar de adoração. Onde antes havia peso espiritual, que agora haja leveza e liberdade. Onde antes havia guerra e confusão, que agora haja paz. Onde havia doenças misteriosas, que haja saúde. Onde havia medo constante, que haja ousadia no espírito. Onde havia pranto, que venha a alegria. Onde havia desgraça, que haja graça. Onde havia morte, que haja vida. Porque Jesus venceu a morte, venceu o inferno, venceu o pecado, venceu os principados. E porque ele vive, eu viverei também. Não viverei debaixo de nenhuma opressão espiritual. Não viverei atormentado por espíritos imundos. Não viverei como refém de maldições. Eu viverei livre. Eu viverei cheio do Espírito. Eu viverei em autoridade. Eu viverei em vitória. Senhor, oro com fúria santa, com zelo pelas tuas promessas, com confiança no teu poder. Levanto este clamor como um rugido contra as trevas, como um martelo que despedaça a rocha do engano, como uma espada afiada que corta toda mentira que foi lançada como maldição. Eu declaro, em nome de Jesus, nenhum espírito imundo terá lugar na minha mente, nas minhas emoções, no meu corpo, na minha casa, no meu ministério, na minha geração. O domínio do maligno foi quebrado. Os pactos foram anulados. As sentenças do mundo das trevas foram revogadas. E agora o Senhor entra com justiça, com fogo, com glória, com vitória. Toda opressão espiritual escondida, toda dor inexplicável, todo peso que entra na madrugada, toda angústia que se arrasta pelos dias, todo sentimento de culpa injustificado, todo vazio persistente, toda perturbação que aparece no silêncio, eu repreendo em nome de Jesus. Onde havia tormento, venha paz. Onde havia desespero, venha descanso. Onde havia vozes do inferno, que agora ressoe apenas a voz do Senhor. Toda manifestação demoníaca, consciente ou inconsciente, está sendo confrontada agora pela palavra viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, está sendo confrontada pelo fogo do Espírito. Está sendo confrontada pela luz gloriosa de Cristo, e onde a luz entra, as trevas fogem. Onde a glória de Deus pisa, o diabo recua. Onde o sangue de Jesus é aplicado, o mal é expulso com vergonha e desonra. Eu declaro que a pessoa que ora comigo está sendo desatrelada de maldições ancestrais, de pactos herdados, de votos feitos sem entendimento, de promessas oferecidas em altares pagãos,
Toda ligação com o ocultismo está sendo quebrada. Toda consagração indevida está sendo anulada. Toda ligação com cultos de idolatria está sendo desfeita. Todo envolvimento com simpatias, rituais, benzimentos, invocações, passes, consultas, a mortos e médiuns. Tudo isso está sendo arrancado pela raiz agora, queimado, cancelado, desfeito no nome poderoso de Jesus. Porque aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu declaro um novo tempo, um novo ciclo, uma nova atmosfera, uma nova identidade, um novo nível espiritual. Espírito de Deus, toca agora nos traumas que foram usados como porta para a entrada de espíritos imundos. Toca nas feridas da alma que foram abertas por abusos, rejeições, abandonos, traições. Toca nas memórias dolorosas que alimentam a raiva, o medo, a insegurança. Toca nos vazios que foram preenchidos com alianças erradas. Toca nas dores que foram acolhidas como normais. Que haja cura interior profunda. Que as camadas da alma sejam lavadas pelo sangue do Cordeiro. Que o interior seja transformado pela palavra. Que o coração volte a pulsar por tua presença. Que o espírito se levante em força. Que a mente se abra para compreender a verdade. E que o diabo não encontre mais espaço para atacar. Que os demônios não encontrem brechas. Que a casa espiritual seja fechada com o selo do Altíssimo. Senhor, eu não estou orando apenas por libertação passageira. Estou clamando por libertação permanente, radical, completa. Eu não aceito que esta alma seja liberta hoje e presa amanhã. Não aceito que volte a ser cativa. Não aceito que o ciclo recomece. Eu declaro que a libertação de hoje é definitiva. Eu declaro que o domínio das trevas foi quebrado por completo, e eu clamo agora pela blindagem do Espírito Santo. Que a armadura de Deus seja colocada peça por peça, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, os calçados da preparação do Evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito que é a palavra de Deus. Que esta pessoa ore em todo o tempo no Espírito, com vigilância, com intensidade, com fervor. Que se mantenha desperta, que não durma na fé, que não baixe a guarda, que não recue por medo. Eu oro, Pai, por discernimento espiritual. Que esta pessoa que ora comigo aprenda a identificar armadilhas, ciladas, ataques disfarçados, pessoas enviadas para contaminar. Que perceba as setas antes que toquem. Que enxergue as trevas antes que se aproximem. Que identifique o que vem de ti e o que vem do maligno. Que reconheça as mentiras travestidas de luz. Que não caia em manipulação emocional. Que não entre em alianças perigosas. Que não aceite conselhos de quem tem voz de anjo mas raiz de serpente. Que saiba distinguir entre o santo e o profano. Que tenha sensibilidade espiritual para ouvir tua voz até no silêncio, para perceber tua presença até no meio do deserto. Que viva em alerta, mas não com medo, com ousadia, com autoridade, com fé inabalável no poder que vem do alto. Agora eu clamo por restituição. Tudo o que foi roubado por causa de trabalhos de macumba, seja saúde, paz, finanças, relacionamentos, oportunidades, propósito, eu declaro de volta. Que o inimigo devolva 7 vezes mais. Que as portas que se fecharam sem explicação sejam reabertas. Que os projetos que empacaram voltem a avançar. Que os contratos que sumiram reapareçam. Que os negócios voltem a fluir. Que os recursos sejam liberados. Que os sonhos sejam restaurados. Que os dons voltem a operar. Que os ministérios sejam reacendidos. Que a alegria volte a ser plena. Que a esperança volte a brilhar. Porque quem foi liberto por Jesus também será restituído. Por ele, eu declaro, nada será perdido. Nenhuma lágrima será em vão. Nenhuma guerra será sem vitória. Nenhum clamor será ignorado. Porque o Senhor é fiel para fazer infinitamente mais. Senhor, a casa desta pessoa será marcada pela tua presença. Nenhuma força do mal voltará a pisar neste território. Nenhum espírito imundo voltará a se alojar neste corpo. Nenhuma presença demoníaca voltará a invadir este ambiente.
porque agora a casa está selada, o corpo está consagrado, a mente está blindada, o coração está purificado, a alma está cheia da tua glória, e os céus estão abertos sobre esta vida, e os anjos estão acampados ao redor, e o Espírito Santo está habitando dentro, e o nome de Jesus está sendo exaltado, e o inferno está sendo derrotado, e o reino está sendo estabelecido, e a glória será permanente.